Santo do dia. Dedicação da Basílica de São João de Latrão. 9 de novembro. Quando o imperador Constantino deu plena liberdade aos cristãos, ano 313, não pouparam esforços para construir templos ao Senhor. Por isso, muitas igrejas foram construídas naquela época. O próprio imperador deu o exemplo, mandando construir uma magnífica basílica no Monte Célio, em Roma, no lugar do antigo Palácio de Latrão, que o Papa Silvestre I havia dedicado ao Santíssimo Salvador, 318 ou 324. Ali, foi construída uma capela dedicada a São João Batista, que servia de batistério. No século IX, o Papa Sérgio III confirmou a dedicação a João Batista. Por fim, no século XII, Papa Lúcio II também a dedicou a São João Evangelista. Daí a denominação da Basílica Papal do Santíssimo Salvador e dos Santos João Batista e Evangelista de Latrão. A basílica é considerada pelos cristãos como a principal, a mãe de todas as igrejas do mundo. Ao longo dos séculos, a basílica foi destruída, várias vezes, mas sempre reconstruída. Sua última reconstrução deu-se sob o pontificado de Bento XIII, que a reconsagrou em 1724. Desde então, a festa que hoje celebramos, foi estendida a toda a cristandade. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Lá, encontrou no templo negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos cambistas. Então, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, com suas ovelhas e bois, espalhou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Os seus discípulos, então, lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consome, SL 68,10. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal tu apresentas, para agir assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: este templo foi edificado em 46 anos, e tu queres edificá-lo em 3 dias. Mas, Jesus se referia ao templo do seu corpo. Depois da sua ressurreição, seus discípulos se lembraram destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus, Jó 2,13-22. Lugar de encontro. As leituras bíblicas, escolhidas para esta festa, referem-se ao tema do templo. No Antigo Testamento, primeira leitura, EZ 47, o profeta Ezequiel, do exílio na Babilônia, era por volta do ano 592 a.C., tenta ajudar o povo a sair do desânimo, por não ter mais uma terra e tampouco um lugar para rezar. Surge, assim, a sua mensagem, primeira leitura, na qual o profeta anuncia o dia em que o povo iria adorar ao seu Deus no novo templo, um lugar, onde o homem eleva a sua oração a Deus, onde Deus se aproxima do homem, ouvindo a sua oração e o socorrendo onde se encontra. Enfim, um lugar de encontro. Desta forma, o templo assume o papel de casa de Deus e casa do povo de Deus. Desse templo, diz o profeta, vi jorrar água, vi que saía água pelas soleiras do templo, uma água, como dádiva, que traz vida, bênção, um lugar, onde se pratica a justiça, a única capaz de curar o povo. Saiam daqui. Por ocasião da Páscoa, todo judeu era obrigado a subir a Jerusalém, para oferecer um cordeiro em sacrifício. 3 semanas antes, começava a venda de animais apropriados para a oferta. As pombas eram oferecidas pelos pobres, LV 5,7.
Os cambistas tinham a tarefa de receber as moedas romanas, que seriam trocadas em moedas cunhadas em Tiro. Não era tanto uma questão de ortodoxia religiosa, apesar de ser assim. No fundo, as moedas de Tiro também traziam uma imagem pagã, mas tinham mais prata, por isso valiam mais. Os supervisores deste comércio eram os sacerdotes do templo, que, no câmbio, sempre ganhavam um tanto. Eis o contexto que Jesus encontrou no templo, sobretudo, no hieron, pátio externo do templo, chamado Pátio dos Gentios. O templo, propriamente dito, era o naos ou santuário, mencionado em Jó 2,19-21. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Com o chicote, Jesus acaba com aquele comércio presente no templo, e Hieron derruba as mesas dos cambistas e expulsa a todos. Cf. Es 32, bezerro de ouro. Tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Palavras e ações, que se referem ao profeta Zacarias, quando anunciou o que aconteceria com a ida do Senhor à cidade de Jerusalém. Naqueles dias, não haverá mais traficantes, cananeu igual a mercante, na casa do Senhor. ZC 14,21. Que sinal tu apresentas, para agir assim? Destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os sacerdotes do templo perguntam a Jesus com qual autoridade ele agia assim. Ele respondeu convidando-os a destruir o templo, naus, que ele o reconstruiria. A resposta de Jesus não se refere tanto ao templo, como todo o edifício, mas ao verdadeiro e próprio santuário, onde Deus está presente. Jesus se referia ao templo do seu corpo. Com a Páscoa de Jesus, com o seu corpo destruído e ressuscitado, tinha início um novo culto, o culto do amor, no novo templo, naus, e o novo templo é ele mesmo. A ressurreição foi o acontecimento decisivo, que, finalmente, tornou os discípulos capazes de entender e, depois, o Espírito Santo, Jó 14,26, os fez lembrar as coisas de modo novo. Jesus, novo templo. A festa da dedicação da Basílica de Latrão, que celebramos hoje, nos permite recordar o caminho do povo e o zelo constante e fiel de Deus. No entanto, recordamos que, hoje, cada um de nós é a casa de Deus, em Jesus ressuscitado, porque o Espírito mora em mim, em cada um de nós. 1 Cor 3,16. Por um lado, o simples fato de estarmos cientes disso, nos leva a louvar o Senhor e, por outro, a dizer, às vezes, de modo excessivo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Mt 8,8, esquecendo que Ele já está em nós, nos acolhe e nos ama, não como gostaríamos de ser, mas como somos, aqui e agora. As distrações, presentes em nós, tornam desfocada a face do Senhor.